Cavalos foram domesticados e seletivamente cruzados por seres humanos ao longo de milhares de anos. Com habilidade e paciência, os humanos desenvolveram raças de cavalos especiais, que não apenas atendem às necessidades de trabalho, mas também refletem a maravilha da natureza, uma prova viva da sabedoria e do poder do Criador. Entre eles, muitas raças de cavalos grandes, conhecidas como cavalos de tração, destacam-se pela força extraordinária e pela incrível capacidade de puxar cargas pesadas. Essas raças de cavalos são os guerreiros silenciosos na construção e desenvolvimento da agricultura tradicional em todo o mundo. Em particular, entre as raças de cavalos de tração mais proeminentes, o cavalo de tração belga sempre ocupou uma posição de liderança, não só pela sua constituição física superior e músculos fortes, mas também por esta raça frequentemente dominar o pódio em competições internacionais de puxar pesos pesados. Isso é uma prova clara da grandiosidade do design que o Criador concedeu aos seres vivos neste planeta. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir as 25 raças de cavalos mais fortes e maiores do mundo, para mais uma vez sentir a obra-prima da criação em cada veia, cada pelo, cada pisada poderosa que ecoa pela terra e pelo céu. Se você ama as maravilhas da natureza, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar conosco nas próximas jornadas. Louvado seja o Criador, aquele que criou todas as coisas com beleza e poder magníficos. Número 25. Cavalo Ardennes. O cavalo Ardennes é uma das raças de cavalos de tração mais antigas e poderosas do mundo, originária da região de Ardennes, que se estende entre a França e a Bélgica. Ao longo de muitos séculos, essa raça desempenhou um papel importante em trabalhos pesados, desde a aragem até o transporte de madeira, graças à sua resistência e força física superiores. O primeiro ponto notável do cavalo Ardennes é seu corpo robusto e musculoso, transmitindo uma sensação de solidez e confiabilidade. Sua altura média varia de 152 a 163 centímetros, enquanto o peso pode atingir de 680 a 1.000 quilos, um número impressionante em comparação com muitas outras raças de cavalos. Peito largo, ossos fortes, pernas robustas com uma leve penugem nos cascos e uma pelagem espessa cobrindo todo o corpo, ajudam-nos a se adaptar muito bem ao clima frio. Não só se destacam pela sua estatura, mas esta raça também é conhecida por ser uma companheira resistente dos agricultores europeus ao longo de muitos séculos, especialmente em trabalhos pesados como arrastar toras em florestas densas e trabalhar em vastos campos. Número 24. Cavalo de tração belga. O cavalo de tração belga é uma das raças mais proeminentes no mundo dos cavalos de tração, globalmente famoso por sua força superior e capacidade de trabalho incansável. Com uma altura de 163 a 183 centímetros e um peso variando de 820 a 1.000 quilos, esta raça está entre as mais fortes já criadas. Eles possuem um corpo musculoso e robusto, pernas fortes e uma pelagem que geralmente é castanha ou cinza clara, acompanhada por crina e cauda claras e distintas, criando uma aparência que é ao mesmo tempo poderosa e atraente. Não se limitando apenas à aparência, o cavalo de tração belga também estabeleceu muitos recordes notáveis em competições de puxar pesos pesados, com a capacidade de puxar mais de 2.750 quilos. Historicamente, esta raça desempenhou um papel indispensável na agricultura, desde arar campos e puxar carroças pesadas até transportar materiais. Até hoje, eles continuam a ser usados eficientemente em trabalhos agrícolas, extração de madeira e até mesmo em competições de força. Uma prova clara do valor duradouro de uma das maiores raças de cavalos do mundo. O cavalo Shire é uma das raças mais imponentes e impressionantes do mundo, destacando-se por sua estatura gigantesca,
força de tração notável e temperamento dócil. Com uma altura de 163 a 183 centímetros e um peso que varia de 820 a 1.100 quilos, o Shire está entre as maiores raças de cavalos já desenvolvidas. A característica mais facilmente reconhecível desta raça é seu corpo poderoso, peito largo, pernas musculosas e fortes, e a longa e sedosa pelagem nas pernas, criando uma beleza nobre, mas cheia de poder. O cavalo Shire tem origem na Inglaterra, prosperando intensamente nos séculos XVIII e XIX. Durante esse período, eles desempenharam um papel crucial na produção agrícola, sendo frequentemente usados para arar e transportar carroças pesadas de até 5 toneladas. Especialmente durante a Revolução Industrial, os Shires também foram mobilizados para puxar carroças, transportar mercadorias e até barcos ao longo de canais e grandes cidades. Até hoje, essa raça continua sendo um símbolo de força, resistência e da beleza clássica dos cavalos de tração tradicionais. O cavalo de tração pesada soviético é uma raça de cavalo com corpo robusto e força física superior, desenvolvida na Rússia no final do século XIX e início do século XX para atender à demanda por trabalho pesado na agricultura e na indústria. Com uma altura de 160 a 170 centímetros e um peso de 700 a 900 quilos, esta raça possui uma aparência imponente e músculos impressionantes. Eles são facilmente reconhecidos por sua constituição forte, peito largo, pernas musculosas e uma pelagem espessa que os ajuda a se adaptar bem ao clima frio e às condições ambientais adversas da Rússia. O que torna o cavalo de tração pesada soviético famoso é sua capacidade de puxar cargas de até 5 toneladas, um número que demonstra sua força extraordinária, mesmo não sendo a raça de cavalo de maior tamanho. Ao longo da história, essa raça foi uma força indispensável nos campos, madeireiras e em grandes instalações de produção agrícola. Hoje em dia, eles continuam sendo usados em trabalhos agrícolas, extração de madeira e até mesmo na produção de carne, contribuindo para preservar o valor de uma raça de cavalo ligada ao desenvolvimento da antiga agricultura soviética. O cavalo Clydesdale é uma das raças de cavalos de tração mais famosas do mundo, facilmente reconhecível por sua estatura impressionante e beleza majestosa. Originário da Escócia no século XVIII, essa raça tornou-se um símbolo de força, elegância e lealdade no mundo dos cavalos de tração. Eles possuem uma altura ideal de 163 a 183 centímetros e um peso que varia entre 820 e 910 quilos, suficiente para realizar trabalhos pesados que exigem grande força de tração. O Clydesdale se destaca por seu corpo musculoso, peito largo e pernas robustas, cobertas por uma longa e macia pelagem ao redor dos cascos, criando uma postura graciosa a cada passo. Não só foram amplamente utilizados na agricultura para arar e transportar cargas, mas essa raça também foi empregada na indústria, ajudando no transporte de mercadorias pesadas em áreas urbanas. Com a capacidade de puxar até 4 toneladas de carga, o Clydesdale não é apenas um cavalo de tração, mas também um símbolo vivo de força e beleza tradicional. Número 20. Cavalo bretão. O cavalo bretão é uma raça de cavalo de tração forte e versátil, originária da região da Bretanha, na França, um lugar famoso pela tradição de criação e uso de cavalos há séculos. Embora não seja um cavalo de tração de altura excepcional, com uma estatura de apenas 152 a 163 centímetros, essa raça impressiona pela sua robustez física e força duradoura. O peso médio varia de 680 a 1.000 quilos, o que demonstra sua estrutura corporal cheia de vigor. O bretão tem um corpo musculoso e compacto, peito largo, pernas fortes e uma pelagem espessa,
características ideais para trabalhar eficientemente em terrenos montanhosos e climas rigorosos. Historicamente, essa raça era a principal força de transporte, usada para puxar carroças e transportar mercadorias por estradas complexas. A capacidade de puxar cargas de até 4 toneladas faz do bretão uma das raças de cavalos de tração mais confiáveis e resistentes da Europa, merecendo ser parte do patrimônio de trabalho do povo da Bretanha. Número 19. O cavalo de tração holandês, também conhecido como Dutch Draft Horse. Esta é uma raça de cavalo excepcionalmente forte e resistente, desenvolvida na Holanda logo após a Primeira Guerra Mundial, para atender à demanda por trabalho pesado na agricultura. Com sua estatura grande e músculos bem desenvolvidos, essa raça rapidamente se tornou uma parte importante da vida produtiva dos agricultores holandeses. A altura média do cavalo de tração holandês varia de 152 a 173 centímetros, com um peso entre 680 e 820 quilos, um tamanho ideal para garantir a combinação de força e flexibilidade. As características físicas facilmente reconhecíveis incluem um pescoço grosso e musculoso, peito largo e pernas extremamente robustas, que os ajudam a realizar bem trabalhos que exigem alta resistência. Não apenas se destacam pela sua imponência, mas essa raça também é conhecida pela sua capacidade de tração extremamente eficiente. Eles são frequentemente usados para arar campos, puxar carroças pesadas e auxiliar na extração de madeira, demonstrando claramente seu papel indispensável nas atividades produtivas tradicionais da Holanda. Número 18. O cavalo de tração Suffolk Punch. O Suffolk Punch é uma das raças de cavalos de tração mais antigas e com identidade mais marcante da Inglaterra, com origem na região de Suffolk desde o século XVI. Esta raça esteve profundamente ligada à história do desenvolvimento agrícola tradicional do Reino Unido. Com uma altura de 163 a 173 centímetros e um peso que varia de 820 a 1.000 quilos, o Suffolk Punch possui uma aparência arredondada, músculos bem desenvolvidos, pernas curtas, mas extremamente robustas, e um pescoço grosso e forte. Tudo isso cria uma imagem de solidez e confiabilidade. Essa raça é famosa por sua forte capacidade de tração e sua resistência para trabalhar por muitas horas seguidas. Ao longo da história, eles foram usados principalmente para arar e transportar cargas pesadas, com a capacidade de puxar até 4 toneladas. Hoje em dia, embora as máquinas modernas tenham substituído grande parte do trabalho agrícola, o cavalo Suffolk Punch ainda é preservado e continua a trabalhar em fazendas tradicionais, na exploração florestal e até em trabalhos de conservação em locais de difícil acesso para as máquinas. O cavalo American Cream é uma raça de cavalo de tração rara e com identidade própria, destacando-se como a única raça de tração desenvolvida nos Estados Unidos. Originária do estado de Iowa, no início do século XX, essa raça representa a inovação e a necessidade de trabalho específicas da agricultura americana. Com uma altura de 150 a 170 centímetros e um peso entre 725 a 820 quilos, o American Cream pertence ao grupo de cavalos de tração de tamanho médio, mas possui uma força surpreendente. Essa raça foi criada especificamente para realizar trabalhos pesados, como arar campos, puxar carroças e transportar mercadorias em grandes áreas agrícolas. O American Cream pode puxar cargas de até 3,5 toneladas, demonstrando sua resistência e força superiores. Hoje em dia, embora as máquinas modernas tenham substituído grande parte do papel de trabalho dos cavalos de tração, essa raça ainda é usada em algumas fazendas, na indústria madeireira e em competições de tração tradicionais, como um valioso símbolo do antigo patrimônio agrícola americano. O cavalo de tração pesado italiano é uma raça robusta e poderosa, criada na Itália para trabalhos agrícolas e industriais pesados. Essa raça é conhecida por sua força superior
e resistência duradoura, o que a torna ideal para ambientes de trabalho rigorosos e exigentes fisicamente. Com uma altura que varia de 150 a 160 centímetros e um peso de 680 a 820 quilos, é uma raça de cavalo de tração de tamanho médio, mas com uma base física extremamente impressionante. Seu corpo musculoso, peito largo, pernas fortes e pelagem espessa são características marcantes que o ajudam a se adaptar bem a diversos climas. Especialmente, essa raça pode puxar cargas de até 3,5 toneladas, um número surpreendente que demonstra sua excelente eficiência de trabalho. O cavalo de tração pesado italiano não é apenas uma ferramenta útil, mas também um símbolo de trabalho persistente nos campos e nas oficinas por toda a Itália. O cavalo de tração pesado. Vladimir é uma das raças de cavalos de tração mais notáveis da Rússia, famoso por sua força e alta flexibilidade. Essa raça é originária da região de Vladimir e foi criada no início do século XX, através da combinação de raças russas nativas com raças de cavalos de tração pesados ocidentais renomadas, como o Clydesdale e o Percheron. Uma das características mais facilmente perceptíveis da raça Vladimir é sua estatura grande e músculos bem definidos. Eles têm uma altura média de 160 a 173 centímetros e um peso pesado de 750 a 850 quilos. O corpo musculoso com peito largo, pernas fortes e ombros volumosos são fatores que aumentam significativamente sua capacidade de puxar cargas pesadas em condições de trabalho exigentes. O cavalo Vladimir não é apenas valorizado por sua força, mas também por sua resistência no clima frio da Rússia. Esta é uma das raças de cavalos de tração mais práticas e também demonstra o sucesso na criação para atender às necessidades de trabalho industrial e agrícola pesado. O cavalo Percheron é uma das raças de cavalos de tração mais famosas e majestosas do mundo, originária da região de Perche, na França. Essa raça é conhecida não apenas por sua força superior, mas também por sua inteligência e elegância, o que a torna ideal tanto para o trabalho quanto para apresentações. Com uma altura que varia de 155 a 193 centímetros e um peso de 820 a 1.180 quilos, o Percheron pertence ao grupo de cavalos de tração maiores e mais versáteis atualmente. Apesar de seu tamanho imponente, seu corpo é muito equilibrado, com músculos bem definidos, peito largo, pernas fortes e um pescoço elegantemente arqueado. Tudo isso contribui para sua capacidade de tração poderosa e duradoura. No passado, o cavalo Percheron era amplamente utilizado em trabalhos pesados, como puxar carroças, carruagens e transportar materiais. Com a capacidade de puxar cargas de até 4 toneladas, essa raça é uma prova clara da combinação perfeita entre a força mecânica e a beleza clássica dos cavalos de tração. Número 13. O cavalo Noriker. O cavalo Noriker é uma das raças de cavalos de tração mais antigas da Europa, originária dos Alpes austríacos, especialmente da região montanhosa de Norik, onde o terreno acidentado e desafiador exige raças de cavalos fortes e resistentes. Com centenas de anos de história ligados à vida das pessoas nas montanhas, esta raça de cavalo não tem apenas um significado prático, mas também é uma parte indispensável da herança cultural da região. O Noriker possui um corpo robusto e musculoso, com altura que varia de 152 a 163 centímetros e peso de 590 a 820 quilos. Eles têm peito largo, pernas fortes e costas firmes. Tudo isso cria uma base física perfeita para puxar cargas pesadas em terrenos íngremes e irregulares. Antigamente, esta raça de cavalo era usada principalmente para transportar mercadorias por estradas montanhosas perigosas, bem como para realizar trabalhos agrícolas pesados. Graças à sua forte capacidade de tração e incrível resistência,
O cavalo Noriker ainda é altamente valorizado nas áreas agrícolas de terras altas. Número 12. O cavalo Jutland. O cavalo Jutland é uma raça de cavalo de tração forte, confiável e historicamente significativa, originária da península da Jutlândia, na Dinamarca. Com uma história que remonta à Idade Média, esta raça de cavalos tem estado intimamente ligada à vida laboral do povo daqui por muitos séculos. O Jutland não é tão imponente em tamanho em comparação com outras raças de cavalos de tração, com altura de 150 a 163 centímetros e peso que varia de 750 a 1000 quilos. Embora mais compacto, ele possui um corpo robusto, peito largo, pescoço grosso e pernas curtas, mas extremamente firmes, fatores que criam uma capacidade de tração estável e notável. Historicamente, os cavalos Jutland foram amplamente utilizados para arar, puxar carroças pesadas e transportar mercadorias por campos e rotas comerciais. Em particular, esta raça de cavalo também está associada à famosa indústria cervejeira dinamarquesa, já que a cervejaria Carlsberg usou a raça Jutland para transportar cerveja por muitos anos. Uma imagem prática e simbolicamente profunda. Número 11. O cavalo Boulogne, também conhecido como o belo cavalo de mármore branco, é uma das raças de cavalos de tração mais poderosas e elegantes, originária do norte da França. Esta raça de cavalo possui uma história incrivelmente rica, que remonta ao Império Romano, mostrando seu papel duradouro e sustentável na história agrícola e comercial da Europa. Com altura que varia de 155 a 170 centímetros e peso entre 680 e 820 quilos, o Boulogne pertence ao grupo de cavalos de tração de tamanho médio, mas com uma força impressionante. Eles são amados por sua aparência graciosa, músculos robustos, peito largo, pernas fortes e, especialmente, sua pelagem espessa e sedosa de cor cinza ou branca, criando uma aparência semelhante a mármore, tanto nobre quanto poderosa. Na prática, os cavalos Boulogne foram usados para puxar carroças pesadas e transportar peixe dos portos marítimos para o interior, sendo uma força de transporte indispensável nas áreas costeiras da França por muitos séculos. Número 10. O cavalo frísio, ou Friesian, é uma das raças de cavalos mais misteriosas e atraentes do mundo. Com origem na Holanda, esta raça de cavalo impressiona não só pela sua força física, mas também pela sua elegância e nobreza raras. A altura média deles varia de 152 a 173 centímetros, e é fácil reconhecê-los por sua pelagem preta brilhante, crina e cauda longas e sedosas, combinadas com a pelagem espessa nas pernas inferiores, criando uma aparência extremamente aristocrática. Embora possuindo um corpo musculoso, o cavalo frísio exala graça em cada passo, com uma postura alta, orgulhosa e confiante. Graças à sua natureza fácil de treinar e flexibilidade, esta raça de cavalo é muito valorizada em apresentações, equitação artística e competições. Historicamente, o frísio era usado como cavalo de guerra, transportando cavaleiros com armaduras pesadas de até 180 quilos. Hoje em dia, com sua beleza única e postura majestosa, eles frequentemente aparecem em filmes, desfiles e eventos especiais de promoção. Número 9. O cavalo de tração pesado russo, também conhecido como Ardenne russo, é uma raça de cavalo notável por sua robustez e resistência, desenvolvida na Rússia no final do século XIX, para atender às necessidades de trabalho pesado na agricultura. Embora seu tamanho seja um tanto modesto em comparação com outras raças de cavalos de tração, com altura de 150 a 160 centímetros e peso que varia de 600 a 700 quilos, esta raça de cavalo possui uma força notável,
Seu corpo musculoso, peito largo, pernas fortes e pelagem espessa os ajudam a suportar bem as condições climáticas frias e rigorosas da vasta região russa. Graças à sua base física estável e temperamento dócil, esta raça de cavalo é muito popular para trabalhos pesados em fazendas e áreas rurais. Embora não pertença ao grupo de cavalos de corpo gigante, o cavalo de tração pesado russo ainda pode puxar pesos de até 3,5 toneladas, o que demonstra sua superior eficiência de trabalho e capacidade de adaptação flexível a diversas condições severas. Número 8. O cavalo Gypsy é uma raça de cavalo compacta, mas poderosa, notável por sua constituição robusta e resistência. Com altura de 132 a 163 centímetros e peso que varia de 500 a 800 quilos, esta raça de cavalo foi especialmente criada pelos Romani nas Ilhas Britânicas para puxar carroças ou caravanas em suas jornadas nômades. Embora menor em tamanho em comparação com muitas raças de cavalos de tração tradicionais, o Gypsy demonstra uma capacidade de tração impressionante, suficiente para atender às exigências de transporte pesado na vida diária dos Romani. Sua resistência e agilidade o tornam um companheiro ideal para longas jornadas por diversas paisagens. Hoje em dia, o cavalo Gypsy não só desempenha um papel no transporte, mas também é amado em competições de puxar carroças, apresentações artísticas e passeios de longa distância, graças à sua flexibilidade e aparência atraente. Com uma combinação harmoniosa de força, beleza e adaptabilidade, esta raça de cavalo conquistou os corações dos amantes de cavalos em todo o mundo. Número 7. O cavalo de tração. Pesado lituano é uma raça de cavalo notável por sua força e resistência, desenvolvida na Lituânia no início do século XX para atender às necessidades de trabalho pesado na agricultura. Com altura de 150 a 160 centímetros e peso que varia de 650 a 820 quilos, esta é uma raça de cavalo de tração de tamanho médio, mas com uma força física extremamente impressionante. Eles possuem um corpo musculoso e robusto, peito largo, pernas fortes e uma pelagem espessa, características ideais para se adaptar ao clima frio e ao ambiente de trabalho rigoroso. Graças à sua base física sólida, esta raça de cavalo é muito popular para trabalhos que exigem grande força de tração e resistência. O cavalo lituano desempenhou um papel importante em atividades agrícolas pesadas, como arar, transportar cargas e especialmente na indústria madeireira. Com a capacidade de puxar cargas de até 4 toneladas, esta raça de cavalo não só demonstra uma força excepcional, mas também é uma prova de seu incrível desempenho de trabalho em condições reais. Em sexto lugar, temos o cavalo de tiro australiano, também conhecido como Australian Draft Horse. Essa raça se destaca pela força e capacidade de adaptação. Ele foi desenvolvido na Austrália, lá pelo século XIX. Essa raça é resultado de uma seleção cuidadosa entre várias raças de tiro famosas, como o Shire, Clydesdale, Percheron e Suffolk Punch. Isso criou um cavalo forte, resistente e perfeito para as condições de trabalho exigentes da vasta Austrália. Com uma altura que varia de 165 a 180 centímetros e peso entre 725 e 920 quilogramas, o cavalo de tiro australiano tem um porte grande e robusto. Ele se destaca por seu corpo musculoso, peito largo e pernas fortes. A combinação de suas características genéticas superiores fez dessa raça uma verdadeira máquina de trabalho nos campos e florestas. Eles conseguem puxar cargas de até 4 toneladas e foram indispensáveis na agricultura, extração de madeira e transporte de cargas pesadas. Hoje em dia, essa raça ainda é preservada e usada em atividades agrícolas tradicionais e em eventos de demonstração de força de cavalos de tiro.
Em quinto lugar, o cavalo de sangue frio do sul da Alemanha, ou South German Cold Blood, é uma raça de cavalo de tiro notável, que combina perfeitamente força, resistência e capacidade de adaptação a climas frios. Originária do sul da Alemanha, especialmente da Baviera, essa raça tem sido fundamental para a agricultura tradicional e o transporte na Europa por muitos séculos. Com altura entre 160 e 170 centímetros e peso entre 680 e 860 quilogramas, esse cavalo possui um corpo musculoso e robusto, peito largo e pernas firmes, cobertas por uma pelagem leve. Em particular, sua pelagem densa por todo o corpo o ajuda a suportar o frio, adaptando-se perfeitamente às condições climáticas severas da Europa continental. O South German Cold Blood era amplamente utilizado em trabalhos pesados, como arar, puxar carroças e transportar materiais pesados, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da produção agrícola e do comércio na região. Esta é uma das raças de sangue frio de maior valor prático e é valorizada até hoje. Em quarto lugar, o cavalo Doel Gudbrandsdal, ou Doel Gudbrandsdal Horse, é uma raça de tiro robusta e versátil, originária das montanhas da Noruega, onde as condições de vida são tão severas que exigem animais com resistência e capacidade de trabalho excepcionais. Esta é uma das raças nativas mais antigas do país, com uma história de formação e desenvolvimento que se estende por mais de 1000 anos, um testemunho vivo da forte relação entre o homem e esse animal na agricultura nórdica. O cavalo Doel Gudbrandsdal possui um porte não muito grande, mas extremamente robusto, com altura variando de 148 a 160 centímetros e peso entre 540 e 680 quilogramas. Características notáveis como pernas fortes, peito largo e costas firmes os ajudam a realizar trabalhos pesados. No passado, essa raça era comumente usada para arar, transportar madeira e servir às atividades de produção em regiões montanhosas remotas, onde a maquinaria moderna não conseguia chegar. Eles eram a força incansável, leal e indispensável na vida dos agricultores nórdicos de antigamente. Em terceiro lugar, o cavalo Contois, ou Contois Horse, é uma raça de tiro famosa por sua resistência e versatilidade, originário das montanhas Jura, na França. Com uma história que remonta à Idade Média, essa raça logo ganhou a confiança dos habitantes das montanhas por sua força constante, agilidade e temperamento dócil, fácil de controlar em trabalhos pesados. O Contois tem uma altura média de 150 a 164 centímetros e um peso de 600 a 820 quilogramas, com um porte compacto, mas robusto. Essa raça tem um corpo musculoso bem definido, peito largo, pernas fortes e uma pelagem espessa, características muito adequadas para condições climáticas severas e terrenos montanhosos e irregulares. Com a capacidade de puxar cargas de até 3 toneladas, os cavalos Contois são frequentemente usados para transportar madeira e mercadorias por rotas montanhosas complexas. A combinação de força e resistência ajuda essa raça a manter uma posição importante na indústria de transporte agrícola e florestal nas regiões montanhosas da França. Em segundo lugar, temos o cavalo Kladruber, uma das raças de cavalos mais antigas e raras da Europa, originária da região de Kladruby nad Labem, na República Tcheca. Por muito tempo, essa raça esteve intimamente ligada à realeza e às cerimônias reais, demonstrando sua nobreza e força constante ao longo dos séculos. Com uma altura que varia de 158 a 170 centímetros e um peso entre 635 e 820 quilogramas, o cavalo Kladruber possui um porte equilibrado, sendo ao mesmo tempo forte e elegante. Características notáveis como o perfil convexo do focinho, pescoço alto,
crina e cauda densas e sedosas, junto a um corpo imponente, criam uma imagem de luxo e solenidade, muito adequada para desfiles e eventos cerimoniais de nível nacional. Os cavalos Cladruber geralmente são de cor preta pura ou cinza prateado, o que realça ainda mais sua majestade inata. Com sua capacidade de puxar carruagens e sua elegância, essa raça não é apenas um orgulho para os tchecos, mas também um símbolo vivo da beleza tradicional nas cerimônias reais europeias. Em primeiro lugar, o cavalo nórdico sueco é uma das raças de tiro mais fortes e confiáveis, vindo das frias regiões do norte da Europa. Originário da Suécia, essa raça é famosa por sua resistência, dedicação e incrível capacidade de trabalho em condições naturais extremas. Com altura entre 148 e 160 centímetros e peso de 500 a 680 quilogramas, o cavalo nórdico sueco, embora não seja gigante, tem um corpo robusto, músculos bem definidos, pernas fortes e peito largo. Tudo isso forma uma estrutura ideal para trabalhos pesados. Eles são muito valorizados em trabalhos agrícolas como arar, puxar carroças e, especialmente, para puxar madeira nas florestas, uma tarefa que exige tanto força quanto flexibilidade. Com a capacidade de puxar até 3 toneladas, o cavalo nórdico sueco é uma das raças mais eficientes e bem adaptadas em regiões de clima frio e terreno montanhoso. Ao testemunhar a beleza e a força extraordinárias dessas raças de cavalos de tração em todo o mundo, somos levados a admirar a maravilha em cada detalhe que o Criador habilmente colocou em cada ser vivo. Desde o porte imponente, os músculos robustos, até o espírito de trabalho incansável, tudo é um testemunho vivo do poder e da sabedoria ilimitada de Deus Todo-Poderoso. Esses cavalos não são apenas companheiros leais da humanidade ao longo dos séculos, mas também obras de arte vivas das mãos do Criador, cheias de inspiração, força e uma majestade inigualável. Se você também sente essa beleza divina, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de descoberta de todas as maravilhas que Deus criou. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com aqueles que amam a natureza e a Deus. Que toda a glória e louvor sejam dados a Deus, o Criador de todas as coisas maravilhosas no céu e na terra.